Olá, queridos amigos, queridos irmãos, um prazer muito grande estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje nós estamos fazendo a gravação do programa de domingo, esse que é o último domingo do mês de abril. Não sei como vai estar a nossa situação naquele momento, porque eu faço isso uns 15 dias antes, mas de qualquer forma uma coisa eu tenho certeza, que Deus está com você, Deus está comigo, Deus está conosco, e não importa as provas que nós passamos, nós temos a certeza da salvação em Cristo Jesus e principalmente que as provas que advêm em nossas vidas vai nos levar um pouco mais perto do nosso Senhor. Eu falo isso por quê? Porque Deus está conosco o tempo todo. O Salmo 91 diz que caem centenas na nossa direita, centenas de milhares à nossa esquerda, mas a gente não é surpreendido nem atingido, porque as asas do Senhor nos cobre. Não é bonita essa promessa? Que essa seja, querido, a sua motivação. Deus abençoe você, sua família. Espero que esse culto chegue no momento oportuno na sua vida e Deus seja louvado por todas as coisas que Ele tem feito. Vamos hoje falar um pouquinho sobre fidelidade e que isso sirva para a nossa vida. Um exemplo que aconteceu no Velho Testamento sirva para a nossa vida hoje, aqui em 2020, no mês de abril, em plena pandemia do coronavírus. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu fico feliz de tê-los agora comigo e também te convido nesse momento, você que está aí na tua casa, a curvar as suas frontes e vamos fazer uma breve oração. Querido e maravilhoso Deus, graças te damos, Senhor, pela vida e por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito. E obrigado por mais uma vez termos a oportunidade de, mesmo à distância, usando as nossas redes sociais, chegar na casa dos nossos irmãos. Que o Senhor possa continuar abençoando a nossa vida, abençoando a vida da nossa família, a vida da nossa igreja, e que hoje, mais breve do que ontem, nós possamos estar prestes a voltar de novo, a estarmos juntos no culto. Nós te pedimos e agradecemos, em nome e pelo amor do seu Filho amado Jesus. Amém. Hoje eu quero contar uma história fascinante para vocês. Eu lembro que a primeira vez que eu li no ano bíblico essa história, eu fiquei fascinado. E eu então corri atrás para ver um pouco mais, conhecer um pouco mais. Fui atrás de alguns livros, dicionário bíblico, e essa história está no livro de Jeremias, no capítulo 35. Abra comigo no livro de Jeremias e deixa aí. Nós vamos ler um pouquinho. Jeremias capítulo 35. Jeremias 35, de 1 a 13. É muita coisa para ler, provavelmente você não está enxergando aqui, mas essa tela eu vou colocar aí para você acompanhar, aqueles que não puderem estar agora perto da Bíblia, perto do celular, né? Vamos entender aqui algumas coisas que se passavam nesse episódio aqui da vida ali de Jeremias. Você sabe que Jeremias foi um profeta pré-exílio, né? É um profeta que está ali junto com o seu povo quando Nabucodonosor vem e leva cativo. Veio duas vezes, né? E uma terceira vez veio e destruiu Jerusalém. E Jeremias está ali e ele está vivendo uma grande, vamos dizer assim, um grande paradoxo na vida de um cristão. O povo de Deus está sendo levado cativo pelo povo babilônio. Por quê? Porque foi infiel. Existiam algumas coisas que deixavam Deus muito triste. E o Império Babilônico não veio contra o povo de Deus como uma resposta de um castigo, mas veio porque eles procuraram tomar as suas próprias decisões e deixaram Deus de fora. Basicamente 3 coisas. Primeiro, eles eram injustos. A injustiça. Então Jeremias diz assim: vocês vendem com medidas adulteradas os pobres, não tratam das viúvas, dos órfãos. A injustiça reinava no povo de Israel. Em segundo lugar, eles não guardavam o sábado adequadamente. O sábado sempre foi um selo de fidelidade do seu povo para com Deus. Conforme eles foram abandonando o sábado, eles perderam um elo de bênçãos com Deus. E terceiro, eles eram infiéis nos seus dízimos e ofertas. Mas este não é um sermão de mordomia.
Mas aqui engloba a infidelidade como um todo, a infidelidade do mordomo Israel. E que nós possamos tirar lições dessa infidelidade e que a gente possa não ser infiel. Acompanhe comigo a leitura, capítulo 35, a partir do versículo 1. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor em uma das câmaras e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Janazias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, aos irmãos e a todos os filhos dele e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sob de Maacéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca, jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Versículo 8 agora. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem as nossas mulheres, nem os nossos filhos, nem nossas filhas. E no versículo 12 agora. E então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis as minhas advertências para obedeceres às minhas palavras? Diz o Senhor. Interessante. Deus queria provar a infidelidade de Israel, de Judá. Naquela época era Judá. Israel era o reino que já tinha sido conquistado pelos assírios. Então Israel como um todo era Judá. Ele queria usar a infidelidade de Judá, mostrando a fidelidade de alguns homens. Vamos entender um pouquinho quem são os recabitas. Se você for em algum outro momento, lá em 2 Reis 10, de 15 a 33, você vai ver que esse clã, né, dos queneus é uma ordem religiosa nômade do século 9 a.C., era alguém que em alguns momentos apareceu na história de Israel, lá em 2 Reis, há muito tempo atrás desse episódio aqui. Então, esses filhos e netos, quando eles falam nosso pai, Recabe, na verdade era o ancestral deles, alguém que já tinha vivido há um tempo bem anterior a esse episódio, mas eles continuam dizendo o quê? Que eles respeitavam os dizeres, tá? Então esse, você pode acompanhar em 2 Reis 10, de 15 a 33, você vai ter mais algumas informações a respeito deles. Jonadab é filho. Então eles gostam, eles têm na cultura do povo ali do Oriente Médio, ele tem o costume de chamar os pais e os avós de pais. Por isso que ele fala assim, nosso pai, Recabe. Na verdade, Recabe não era o pai nem o avô, mas era o descendente dele. Então, eles tinham um respeito muito grande com relação ao descendente. Moisés, para vocês terem uma ideia, foi casado com uma quenita, filha de Jairo. A esposa de Moisés era uma quenita, era descendente desse povo aí, dos queneus, tá certo? E se juntaram a Israel indo para Canaã. Quando eles foram libertos do Egito, alguns povos e alguns egípcios vieram junto com o povo de Israel. Viram as pragas, reconheceram que Deus era o Deus de Israel, e eles então pediram para que se juntasse na marcha que eles teriam até onde? Até a Canaã terrestre, na promessa de Deus. Um desses povos que não eram, vamos dizer assim, filhos de Abraão, mas eram pessoas que gostavam muito dos israelitas, eram os queneus. Então, essa amizade entre israelitas e os recabitas já vinham desde a época que eles saíram do Egito, né? 250 anos de fidelidade a Deus. Você encontra que, por exemplo, Jonadab, que é um dos citados aqui, ele trabalhou com Geu. Geu quem foi? Foi um contemporâneo de Eliseu. Lembra Eliseu? Da capa? Eliseu que era calvo, que sucedeu Elias. Naquela época lá, quando foi para fazer a destruição dos filhos de Baal, alguns fiéis a Deus de Israel, mesmo não sendo israelita, ajudaram na destruição do quê? Dos adoradores de Baal.
E sabe quem ajudou? Os recabitas. Os recabitas teve uma ampla fidelidade a Deus até os dias de Jeremias. Né? Eles permaneceram em Jerusalém. Por quê? Porque o pai deles, o seu descendente, pediu duas coisas para eles. Que eles não fizessem casas, não se estacionassem em algum lugar. Então eles eram nômades, né? E eles também não podiam beber vinho. Porque eles aprenderam as leis dietéticas de Deus. Muito embora o povo de Israel agora até se embriagava com os vinhos, porque eles estavam se afastando do Senhor. Então, são alguns detalhes para vocês entenderem que essa amizade com o povo de Israel é uma amizade mais antiga. Os recabitas não aparecem em Jeremias. Eles aparecem durante muito tempo. Para vocês terem uma ideia, os recabitas foram tão fiéis a Deus que eles ajudaram, né, alguns momentos, o próprio povo de Israel, nas suas indas e vindas com o Senhor, nas épocas dos juízes. Eles estavam sempre juntos ali, obedecendo ao Deus de Israel. Ellen White, no livro Profetas e Reis, página 216, diz assim: Deus procurou assim criar agudo contraste entre a obediência dos recabitas e a desobediência e rebelião do seu povo. Os recabitas haviam obedecido à ordem do seu pai, recusando-se agora a serem incitados à transgressão. Mas os homens de Judá não tinham dado ouvidos às palavras do Senhor e estavam, em consequências, em vias de sofrer seus mais severos juízos. Ellen White comenta no livro Profetas e Reis que o povo dos recabitas, né, não estavam condescendentes com as práticas imorais, ilegais e pouco espirituais que o povo de Israel tinha. Deus então quis fazer um contraste entre o seu povo, os seus filhos, e os seus filhos adotados recabitas. Veja que contraste. Eu quero dizer para vocês, queridos, é que Deus se importa mais com a fidelidade do que com o nome que nós carregamos. Somos adventistas do sétimo dia, o povo do Senhor. Nascemos de um momento profético, segundo Isaías, para reparar as brechas. Somos conclamados a executar a obra dos 3 anjos, anunciar a volta de Jesus para as pessoas. Isso para algumas pessoas dá o quê? Um sentido de superioridade, mas deveria dar um sentido do quê? De responsabilidade. Se nós não lutarmos com a nossa fidelidade, como é que nós fazemos isso? Buscando ao Senhor todos os dias, mesmo nas dificuldades. Se nós não lutarmos dia após dia, colocando nossa vida aos pés do Senhor, nós, dentro desta igreja, dentro da sua igreja, não tem garantia de salvação. Porque muitos dentro da casa do Senhor faziam coisas abomináveis. E muitos fora da casa do Senhor, que habitavam em tendas, eram mais fiéis do que os próprios filhos do Senhor. Veja que interessante aqui, o povo de Israel, né? Os sacerdotes e os líderes eram insolentes e lascivos. Faziam coisas ruins, pecaminosas, imorais, dentro do quê? Da casa do Senhor. É possível nós termos, queridos, o corpo aqui dentro, mas a mente lá fora? É possível sermos uma casca por fora que aparenta piedade, mas por dentro estarmos podres no pecado? É possível. Burigato, eu sou filho de italiano. E a minha tia, que ainda falava algumas palavras, dizia que existia um ditado italiano muito interessante. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Deus não vê o exterior, Ele vê o interior. O exterior nada mais é aquilo que nós cultivamos no interior. E enquanto os sacerdotes estavam insolentes, os recabitas mantinham uma conduta sóbria e fiel a um homem. Deus pediu coisas ao seu povo que eles não cumpriam. Mas um homem pediu coisas ao seu povo e eles obedeciam. Olha que contraste. Os recabitas foram trazidos ali
para que Jeremias mostrasse ao povo, aos líderes, aos sacerdotes, ao rei, o contraste entre o obediente e o desobediente. As câmaras internas representavam a ordem religiosa caída de Israel. Dentro do templo existiam coisas imorais, ilegais. O povo estava se distanciando do Senhor. Sendo que do outro lado, na própria câmara interna, que era um lugar reservado para o sacerdócio, os recabitas não tomaram o vinho que foi oferecido. E obviamente, aqui nós podemos entender que era o vinho fermentado, porque eles recusaram tomar pela sobriedade. O povo de Israel, havia pouco líder confiável em Israel. Os pastores, os sacerdotes daquela época não eram confiáveis. Estavam levando o povo para um caminho errado, fora dos propósitos de Deus. Se você ler Jeremias, queridos, você vai ver, Isaías também, como que os líderes levaram o povo para longe de Deus. Líderes que seriam usados pelo Senhor para levar o povo de Israel nos caminhos do Senhor, estavam levando para os outros caminhos. Sempre é assim, quando nós abandonamos a nossa comunhão com Deus. Sendo que os recabitas foram levados e nenhum deles foi infiel. Esse trecho é interessantíssimo. Nos lugares onde eram feitos os pecados, é colocada uma mesa, taças, copos cheios, e todo mundo foi oferecido a beber o vinho. Coisa tão simples. Uma coisa talvez você fale insignificante. Mas queridos, eles disseram assim, não. Mas ninguém está vendo. Nós estamos aqui nas câmaras, nos lugares secretos, ninguém vai ver. Não. Nosso pai disse que não era para fazer isso. E nós não fazemos. Que contraste com os filhos de Deus, cujo Pai Celeste pedia para fazer algumas coisas, e eles não faziam. Que contraste triste e humilhante para o povo. Você pensa, queridos, que esse contraste não pode ser a nossa história hoje? É triste, mas às vezes nós temos que admitir que nós não damos bons exemplos para os que estão ao nosso redor. Quando nós tivermos uma vida exemplar, espiritualmente falando, pouco vai ser preciso pregar para que as pessoas conheçam Jesus. Esse é o meu desafio, irmãos. Esse é o seu desafio. Nós estamos falando aqui já há algum tempo. Se nós estivéssemos na nossa programação normal, eu estaria também pregando sobre isso. A necessidade em 2020 é muito maior de fidelidade a Deus do que foi em 2000, do que foi em 1980, do que foi em 1900. Sabe por quê? Porque agora Jesus está muito mais perto de voltar. Eu quero deixar aqui essa mensagem para que nós entendamos a necessidade de ter uma vida espiritual. No livro Testemunhos para a Igreja, na página 4, Testemunho para a Igreja, no volume 4, na página 175. Acompanhe a leitura comigo. Se as instruções de um pai bom e sábio, que usou os melhores e mais eficazes meios para proteger sua posteridade contra o mal, da intemperança, devesse ser tão estritamente obedecida, a autoridade de Deus deveria ser mantida em muito maior respeito, como ele é mais santo do que o homem. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe a grande lição deste capítulo? Às vezes nós obedecemos o nosso pai. Às vezes nós obedecemos o nosso patrão. Às vezes nós obedecemos a nossa professora. Às vezes nós obedecemos o nosso empregador, o nosso empreiteiro. Às vezes a gente obedece pessoas, mas infelizmente não obedece às coisas de Deus. Deus é maior que as pessoas. Esse é o grande ensinamento desse capítulo. Voltando aqui. Ele é nosso Criador e Comandante, infinito em poder e terrível em juízo. Temos que entender, queridos,
que eu posso obedecer um homem, meu patrão, meu professor, meu pai. Mas nós precisamos obedecer a Deus, porque Deus nos levará a juízo. Morte eterna ou vida eterna. Ele vai olhar para mim e para você e vai dizer assim: muito bom, servo bom e fiel. Venha do meu lado direito, para o que está preparado desde a fundação do mundo, a vida eterna. Mas para o lado esquerdo também terá uma grande multidão. Você já ouviu falar isso? E vai ouvir mais uma vez. O caminho para a perdição é largo, espaçoso, prazeroso, mesmo que os prazeres momentâneos. Mas tem prazer. Não existe pecado que não é prazeroso. É largo, é tranquilo. Fazer o que todo mundo está fazendo, agir como todo mundo está agindo. Mas o caminho da salvação já é uma porta mais estreita, um caminho mais pedregoso, espinhoso, mas no caminho menor, mais estreito, leva à eternidade. No caminho mais largo, leva à eternidade também, mas uma eternidade perdida. Precisamos entender. Jesus, ele vai um dia pagar-nos as nossas obras. Que obras, pastor? Aquela que eu posso fazer alguma coisa para merecer a salvação? Não! Uma vida de obediência ou uma vida de desobediência. O caminho largo, a porta espaçosa, é o caminho da desobediência. O caminho estreito é mais difícil, cheio de regras, é o caminho da obediência. Que caminho nós queremos seguir? Continuando. Em misericórdia, ele empregava uma variedade de meios para levar os homens a verem os seus pecados e deles se arrependerem, se continuarem a desconsiderar as reprovações por ele enviadas e agirem contrariamente à sua vontade declarada, a ruína se seguirá. Deus, ele não cansa de buscar o pecador. Ele busca, ele clama, ele chama, ele nos dá prova do seu amor, ele toca o nosso coração. Mas se nós continuarmos a contrariar a sua vontade, se tem uma coisa que está assegurada na nossa vida, é a nossa ruína. Estamos totalmente perdidos. Com a graça de Cristo, nós podemos ter uma chance de salvação. Mas somente uma vida transformada. Paulo fala em Coríntios: aqueles que estão em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Já falei isso mais de uma vez. Eu me sinto salvo porque estou sendo salvo. Quando eu olho para trás, queridos, quando eu vejo a minha vida 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, faça essa dinâmica de pensamento seu aí. É uma coisa, uma resposta que é sua, é retórica. Eu olho para trás e eu me vejo uma pessoa melhor. Eu me vejo alguém que está mudando todos os dias através do poder de Deus ou não? Se eu não ver, é necessário cair de joelhos aos pés do Senhor e pedir por essa transformação. Porque eu preciso ser fiel. Esse não é um objetivo. Não é mordomia cristã. Não vou falar sobre dízimos e ofertas, sobre tempo, corpo. Eu quero falar sobre tudo isso. Eu estou sendo fiel a Deus em todas as coisas? Mais fiel. Os homens precisam aprender que só existe um caminho para a salvação. Nós precisamos entender que só existe um caminho para a salvação. Servo bom e fiel. Sobre o pouco te coloco. Sobre o muito eu te levarei. Nós vivemos numa época, queridos, numa época onde é pesado, e muito bem pesado, as nossas atitudes, as nossas ações, e com certeza tudo isso nos leva às nossas consequências. Eu quero dizer para vocês nessa noite, que quando eu enxergo a mensagem aqui de Jeremias, eu enxergo uma necessidade grandiosa de nós passarmos todos os dias em revista a nossa vida. O versículo 15, em Jeremias capítulo 35, acompanhe comigo. Começando de madrugada,
Vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas vossas ações, e não sigais aos outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei, e vós outros e os vossos pais, mas não me inclinastes o ouvido, nem me obedecestes a mim. Versículo 18 agora. A casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: pois que obedecestes o mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus preceitos e tudo fizeste segundo vos ordenou. Por isso assim diz o Senhor dos Exércitos, a Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Queridos amigos, queridos irmãos, se eu e você formos para o céu, sabe o que nós encontraremos lá no céu? Descendentes de Recabe. Quem sabe até o próprio Recabe. Deus disse assim: nunca vai me faltar homens de Recabe. Sabe por quê? Porque os homens de Recabe foram fiéis. Eu quero terminar o culto desta noite pedindo para que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 21. Mateus 25, 21. Pouco antes de Jesus ser levado para o céu, sabe, eu acredito assim que as últimas palavras de Cristo são as mais importantes. Né? Veja, quando você está no final da sua vida, quando um pastor está nos últimos dias do seu distrito, ele sempre procura pregar a mensagem mais importante, deixar com os irmãos uma mensagem de esperança, uma coisa dele, um pedaço dele. Eu não sei os outros pastores, mas sempre aconteceu isso comigo. Eu me despedi de Naviraí, de São Gabriel do Oeste, de Jaú, do Geisel. Eu sempre falei assim, coisas importantes para a nossa vida, porque eu não sei quando eu vou ter a oportunidade de novo de estar com eles. Hoje eu sou muito feliz de ser pastor da igreja do Bela Vista, aqui em Bauru. Mas um dia eles vão me mandar para um outro distrito, trabalhar com outras pessoas. E nesse momento eu também falarei coisas muito importantes. Jesus está no último momento, pouco antes de acontecer tudo aquilo que aconteceu, que nós comemoramos na primeira semana ali de abril, na Semana Santa. Então ele olha para os seus discípulos e tenta deixar a última mensagem, a coisa assim mais importante na vida deles. E ele então conta a parábola o quê? Dos talentos. A parábola dos talentos. Deus olha para aqueles que desenvolveram os seus talentos, foram bons mordomos, e dá uma mensagem, que essa é a nossa mensagem desta noite. Disse o Senhor, versículo 21 do capítulo 25 de Mateus. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Queridos, o que eu quero dizer para vocês hoje é que nós temos que tomar uma atitude. Nós temos que fazer uma escolha que vai ter consequências eternas. Dependendo das escolhas que eu tomar, de ser obediente a Deus, às vezes obediente em coisas que eu nem consigo compreender. Às vezes o meu filho diz: pai, por que não? E eu digo: não adianta eu te explicar, Rubens. Não adianta eu te explicar, Ana. Não adianta eu te explicar, Benjamin, meus filhos. O papai não consegue te explicar o porquê, mas acredite, eu sei o melhor para você. Sabe o que eu vejo de vez em quando? É que nós precisamos diariamente estar aos pés do nosso Senhor e dizer assim: Senhor, eu não entendo. Senhor, eu não compreendo. Eu não sei aonde o Senhor quer chegar. Mas me ajude a ser obediente. Eu não sei porque isso está acontecendo, Senhor. Eu não sei porque eu tenho que enfrentar essa prova. Eu não sei o porquê eu preciso ser assim. Eu não sei porque eu preciso não fazer essas coisas que o Senhor me pede para não fazer, não ver, não ouvir, não pensar, não ir, não usar. Mas por favor, Senhor, me dê o privilégio de enxergar além do que o Senhor está me pedindo. O versículo que eu acabei de ler aqui termina com a chave dessa questão.
Muito bom, servo bom e fiel. Você foi muito bem no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas termina, volte aí na sua Bíblia. Termina dizendo assim: entra no gozo do teu Senhor. Eu quero terminar aqui dizendo para vocês, fazendo um apelo. Querido amigo, querido irmão, sabe tudo que nós temos passado aqui nesse mundo? Sabe tudo que tem nos acontecido? Coisas alegres, coisas tristes e coisas que nós não compreendemos? É uma prova no pouco, para ver se você pode ter muito. E qual que é o muito de Deus? A vida eterna. Nós não aprenderemos a ser obedientes a Deus no céu. Nós não aprenderemos a ser fiel quando nós chegarmos lá. Nós temos que aprender a ser fiel aqui, hoje, agora. Nós temos que aprender a ser fiel, porque assim Deus quer. Sem porquês, sem entender. Por que o povo de Israel sofreu perseguição dos babilônicos, dos assírios? Porque eles desobedeceram ao Senhor, eles se afastaram do Senhor. Se eles tivessem sido fiéis, os assírios teriam virado israelitas. Os babilônicos teriam chegado no templo e conhecido a respeito de Jesus. Mas sabe por que eles falharam? Porque eles deixaram de ser fiéis. E eu quero fazer aqui um pedido. Seja fiel, querido. Seja fiel. Porque em breve eu quero que eu e você, com a graça de Deus, entremos no gozo do seu Senhor. Eu termino o culto dessa noite dizendo: daqui muito pouco tempo, tudo aquilo que nós almejamos, estudamos e ouvimos dos nossos pais. Quando eu era criança, nós tínhamos uma paineira lá em casa. Uma paineira gigantesca. E ela começou a cair os galhos de velha, precisou cortar. E quando cortou, ficou um tronco no chão. E aquele tronco ficou lá durante muitos anos. E eu me lembro que a minha mãe me levava no pôr do sol de sábado para cantar algumas músicas e fazer um culto para a entrada da semana. Ela sentava no tronco da paineira, me colocava no colo. E ela olhava e falava assim: Harley, muito em breve, isso há mais de 35 anos, 37 anos, muito em breve nós olharemos para o horizonte e uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ela vai crescendo e vai ser Jesus chegando. Eu tenho ouvido isso há quase 40 anos. E sabe por que eu ainda continuo tentando ser fiel? Todos os dias me colocando aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, tenha piedade de mim. Eu sou um homem mau, pecador, não mereço. Mas por favor, Senhor, tenha piedade de mim. Me ajude a melhorar. Me ajude a fazer diferente. Me ajude a fazer diferença. Me ajude, por favor, a compreender o que eu não estou enxergando. Porque eu quero um dia, queridos, quando aquilo que a minha mãe contava, da nuvenzinha vir, eu quero, morto ou vivo, ouvir a voz do Senhor. E se estiver morto, ressuscitar. Se estiver vivo, quero conhecer meu anjo. E esse anjo vai me levar até Jesus, nas alturas. E Jesus vai olhar para mim e falar assim: muito bom, servo bom e fiel. Eu te dei pouco aqui na terra, você cumpriu o que eu te pedi, entra no gozo do seu Senhor. Só existe um tipo de gente que vai entrar no gozo do Senhor: os que forem fiéis. Por isso eu quero humildemente entrar agora na sua casa e orar por você. Orar por mim, orar por nossa igreja. Que Deus nos ajude a sermos fiéis para entrarmos no gozo do nosso Senhor. Amém? Você crê nisso? Você quer participar desse momento da nuvem? Se estiver morto, ressuscitando? Se estiver vivo, vendo e sendo transformado? Você quer? Seja fiel. Seja fiel. Quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos, vamos orar. Querido e maravilhoso Deus, graças te damos, Senhor, pelos planos tão maravilhosos que o Senhor tem na nossa vida. Obrigado, querido Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Senhor Deus, nos ajude agora a vivermos uma vida, um dia de cada vez, mas uma vida de acordo com a sua vontade. Que nós sejamos fiéis no pouco
no mínimo, para que o Senhor possa nos colocar no máximo. E o máximo da vida de um cristão vai ser o momento onde Jesus vai vir nos buscar e vai nos levar para morar contigo eternamente. E eu quero que esta bênção, Senhor, seja para a minha vida, para a minha família, para os meus queridos irmãos e amigos que estão me assistindo e estão com os olhos fechados nesse momento. Que Deus possa nos dar essa alegria, muito em breve, de usufruirmos a eternidade por termos aprendido aqui a sermos fiéis às coisas de Deus. Por favor, Senhor, perdoe os nossos pecados. Perdoe também, quem sabe, alguns momentos que nós temos falhado para contigo. Mas, por favor, nos dê a bênção de hoje, sentir-nos renovados a nossa vida por amor a Jesus. Te pedimos tudo isso, não porque nós temos mérito algum, mas confiando no doce nome, na promessa de nosso amado Salvador Jesus Cristo. Te pedimos e agradecemos. Em nome dele. Amém, Pai. Amém. Queridos, foi muito bom mais uma vez estar com vocês, mais uma vez passar um momento com vocês. Deus abençoe a sua família. Deus te faça firme nas lutas que nós estamos passando. Veja, o anjo do Senhor acampe ao redor daqueles que o temem e os livre de todo o mal. Fiquem em paz. Que a sua querida família também tenha a paz do Senhor nesse momento. Nos vemos no próximo culto, com a graça de Deus. Um abraço. Até mais. Tchau.